Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora entrevistando a Carol Nader, que é candidata a vereadora aqui na cidade de Vinhedo. Nós estamos aqui e vamos, quando estivermos falando, vamos retirar as máscaras, só quem estiver falando, porque nós estamos aqui num ambiente com alguma segurança, com ventilação natural, ventilação forçada e com algum distanciamento. Então, quem for falar, para que o som fique melhor, vai poder tirar sua máscara, Carol. Então, na hora que for falar, você pode tirar. Tá, bom, queria agradecer muito o convite que me foi feito por esse grupo, o grupo Eleições 2020. Muito legal ter acontecido esse grupo em Vinhedo e eu fico feliz de estar aqui ajudando. Nós não somos profissionais da área, mas estamos aqui trabalhando para a gente conseguir demonstrar aí o que está acontecendo na cidade e quem são os candidatos. 6 candidatos. Esses 6 candidatos foram escolhidos democraticamente por esse grupo, Eleições 2020, que foram votando e pegaram os primeiros 6 colocados. A Carol, embora seja a sua primeira candidatura, já está lá na frente, né? Muito bem votada. Vamos ver quem é a Carol já já. E o que moveu, né? O que une essas pessoas, de repente aparecer um grupo como esse, né? Que quer discutir com todos quais são seus programas de governo, quais são suas pretensões políticas, o que quer da cidade e o que já fez pela cidade. O que uniu esse grupo, né, nesse momento, foram os incêndios. Esse pessoal da Macrozona de Proteção Ambiental Leste, principalmente o pessoal do Santa Fé e do Canjaranas, passaram por momentos que eles nunca esperavam ter que passar na vida. Ficaram abandonados durante 7 dias e 7 noites, no meio daquele incêndio. Eles, pessoalmente, com as próprias mãos e com instrumentos rudimentares, com mangueirinhas de jardim, com pedaços de pau, foram apagar o fogo. Lógico, tiveram a ajuda de heróis que foram os bombeiros, mas também os bombeiros com uma questão de total precariedade, sem equipe e sem equipamentos. Isso foi perdurando e durou 7 dias. Esse pessoal ficou nesse inferno. Ainda para ajudar, no meio desse tempo, houve também a falta de água, ou o corte de água. Quer dizer, nem a água que eles estavam usando para poder conter os incêndios, eles não tinham mais. Isso trouxe uma revolta muito grande e a união dessas pessoas para discutir a política em Vinhedo. O que eu acho ótimo, né? Felizmente a gente consegue ver que a sociedade reage, não fica parada. Bom, mas quem vai falar aqui agora é a Carol. Então deixa eu contar para a Carol como é que vai ser o esquema aqui, que não é um debate, não é um interrogatório, né? Mas é um bate-papo. Então funciona assim, Carol. Esse grupo montou assim a sequência de apresentação. Primeiro você vai apresentar durante 5 minutos. Você fica à vontade para falar durante 5 minutos. Esses tempos que eu estou te passando não são também totalmente rígidos, né? Tá. Se você passar um pouquinho, não tem nenhum problema. A gente vai adaptando aí. Tentando observar o tempo sempre que possível. Então nós vamos ter apresentação 5 minutos, depois nós vamos ter 6 perguntas. Você vai ter 3 minutos para responder cada uma delas. E pode ser que eventualmente eu possa fazer alguma pergunta complementar ou apresentar mais algum dado. E depois você vai ter no fim 5 minutos finais. Então é isso, você pode começar, pode falar aí, se apresentando. Fique à vontade, espero que você dê tudo certo aí, que você consiga mandar sua mensagem. Obrigada. Carol Nader, que número? 15555. Que número? 15555. É isso aí, boa tarde. Obrigada, Pina. Primeiro eu quero agradecer o convite, agradecer a iniciativa de vocês, porque eu sempre falo, uma sociedade mais participativa é também muito mais evoluída, né? E essa união de vocês, o voto consciente, com critérios rígidos, é o que vai fazer a diferença nos próximos 4 anos e fazer com que a gente tenha muito mais a elogiar do que reclamar, como reclamamos aí nos últimos 4 anos. Bom, eu tenho 41 anos, eu sou nascida em São Paulo, estou aqui em Vinhedo já morando 10. Eu sou advogada e parei de trabalhar quando tive minha filha. Eu
sempre achei que valia muito mais a pena abrir mão da minha carreira para ficar com a minha filha na primeira infância dela. Porque a gente tem 1 ano para ser bebê, alguns para ser criança e a vida inteira para ter adulto. E eu não quis abrir mão de ficar com a minha filha e depois com o meu filho também, tem poderes de bebê. E nesse tempo em casa que eu pensei, eu vou agora ficar me dedicando só à maternidade, mas eu não consigo, tenho uma inquietude e eu comecei a notar queda na qualidade dos serviços públicos aqui em Vinhedo, que sempre foi muito bem reconhecido pela qualidade de vida excelente. E aí, com a lei de acesso à informação, um portal da transparência, eu comecei a buscar motivos que justificassem a queda na prestação de serviço que eu estava começando a sentir na pele, como a maioria das pessoas. Antes, como eu trabalhava em outra cidade, eu não via isso tão de perto, eu não sentia muito. E aí comecei a sentir, me indignar, e mais ainda a hora que eu comecei a me deparar com os problemas que não tinha outro caminho senão denunciar as autoridades, o Ministério Público, e aí começou a nascer naturalmente um engajamento na política local. Comecei a ter apoio de muitos vereadores que trabalhavam na oposição também, sempre muito abertos para os questionamentos que eu fazia. Por outro lado, muita pressão da situação e de pessoas que representam de alguma forma o governo, né, e que a gente acaba sofrendo sim uma represália e uma pressão. E à medida que isso foi acontecendo, eu fui me incentivando e me estimulando cada vez mais a continuar. Eu nunca tive sonho de ser política, eu nunca tive sonho de ser vereadora, mas hoje eu tenho um sonho de resgatar a cidade e principalmente de tirar esse grupo que está aí se perpetuando no poder. Esse é meu sonho hoje. Então eu não me preparei para ser vereadora, esse engajamento, como eu falei, é uma coisa que veio vindo de forma muito gradual e natural. Depois de tudo isso, já bem engajada com os assuntos da cidade, teve aí essas reuniões de revisão do plano diretor, que eu tive a felicidade de ir, a felicidade de ver a apresentação do Pina e de outras pessoas que foram a gota d'água para que eu decidisse realmente querer fazer parte efetivamente da mudança que eu espero e que eu acredito que Vinhedo precisa. Esse é um pouquinho de mim e agora vamos ver nas perguntas que mais aí que eu posso falar e agregar para essa escolha de vocês, né? Você tem 2 minutos ainda, então se você quiser, você pode usar uma outra pergunta que você quiser ou quiser continuar. Tá. Com relação a algumas denúncias, né, muitas delas, embora algumas tiveram uma grande repercussão, eu não fico falando tanto assim no Facebook, eu falo muita coisa nas redes sociais. Esse engajamento na rede social também foi natural. Através dela eu tive conhecimento e vi de perto o trabalho de algumas pessoas, como o Edson PC, por exemplo. Os primeiros vídeos que eu assisti dele, eu pensava, nossa, mas acho que está exagerado, nossa. E aí, a hora que eu comecei a ver, ele realmente tinha razão e era, a princípio, uma realidade tão distante que no começo eu tive resistência. E depois eu comecei a seguir cada vez mais tanto as coisas que ele fazia, tanto ele, Rodrigo Paixão, outros vereadores e, enfim, esses 4 anos eu acompanhei muito de perto o trabalho deles e acho que tudo que eu penso hoje na cidade tem muito deles e são pessoas que eu faço questão de falar sempre e foram decisivas para eu estar aqui também. Me apoiaram muito, porque como eu disse, eu nunca imaginei que eu fosse ser candidata a alguma coisa, mas eles me estimularam demais, eles falavam, olha, você tem perfil, então vamos, enfim, estou aqui. Legal, muito bom. É isso. Legal. Então vamos para a primeira pergunta. Eu sei que é difícil de responder em 3 minutos, mas você vai ter que ter o seu poder aí de síntese como advogada para conseguir. Vamos lá. Quais seriam as suas propostas quanto à saúde, educação e segurança no município? Bom, as propostas, na verdade, muitas delas seriam de competência do Executivo. De toda forma, vou falar o que eu acredito que seja efetivo para a gente resolver no curto prazo alguns problemas. Na saúde, por exemplo, os mutirões em parceria com o governo do estado, como já teve o mutirão da mamografia, para suprir algumas necessidades que a gente não tem aqui. Nós não temos mamógrafo, nós temos uma fila de espera para consulta e para realização de exame que é fenomenal, e depois da pandemia, como todo esse serviço ficou parado, as filas vão aumentar com certeza. Então, parcerias público-privadas
para realizar exames aqui em outras clínicas particulares, enquanto a gente sabe que a gente vai encontrar, o município tem um endividamento, né, muito grande, então os investimentos no primeiro ano principalmente vão ficar prejudicados. A realidade no micro é essa, embora não é o que todo mundo gostaria de ouvir. Então acho que os mutirões da saúde, as parcerias público-privadas são muito interessantes também. Na questão da segurança, a vigilância comunitária é um programa que já existe. Eu acho que ampliar isso para toda a cidade é muito saudável. A gente já é conhecido pelo uso da tecnologia em favor da segurança. Eu acho que aumentar isso, ampliar ainda mais é muito interessante. Na questão da educação, nós temos hoje um problema gravíssimo de falta de vaga em creche, que muitas das crianças entram com mandado de segurança para conseguir ter sua vaga. Hoje nós pagamos, quer dizer, talvez hoje não, porque com a pandemia alguns contratos foram suspensos, mas nós pagamos até outro dia aproximadamente R$500 mil para manter algumas crianças que deveriam estar na rede pública em creches privadas, através de parcerias, né? Então, realmente nós não temos vagas e temos que pagar. R$500 mil é um valor que, a meu ver, nós poderíamos ampliar as unidades que nós já temos de ensino, né? Se por um lado construir uma é oneroso demais, então a gente pode ampliar as que já existem, porque você já tem a estrutura de portaria, de secretaria, de lazer, de merenda, e eu acho que ampliar seria muito bacana. Tem uma coisa que está no nosso plano de governo, nosso que eu diga do PC, de escola em período integral. Eu acho muito importante isso, porque para a maioria das mães que trabalham, e essa é uma realidade cada vez mais presente, as mães precisam trabalhar, não para se ocupar, uma necessidade mesmo. O contraturno é muito importante, né? Porque às vezes você põe a criança meio período que você paga para outra pessoa olhar no contraturno, não vale a pena com relação ao que você ganha. Então a escola em período integral fundamental, ampliação das unidades, para que a gente não dependa mais de convênio com unidades particulares, que, como eu falei, um gasto de R$500 mil por mês é muita coisa, e eu acho que o caminho é por aí. Não, milagre não dá para fazer, como eu falei, né? Mas acho que tem bastante coisa boa possível de fazer, e eu espero que a gente consiga. Legal. Eu queria só complementar essa informação que você deu, né? Que se você gastar R$500 mil, com esse valor, dá para você construir 200 metros quadrados, né? Talvez com 2 vezes 500 mil, 1 milhão, você consiga construir já uma creche. E tem outras coisas, né? A prefeitura aqui não vai atrás dos financiamentos a fundo perdido que existem do governo federal. Nós temos um programa no Brasil que é para construção de creche nas cidades. E um monte de cidade por esse país inteiro vai lá e pega esse valor, que paga inteiramente a construção da creche. Eu mesmo já vi isso acontecer em várias cidades aqui. E a prefeitura não cuida disso, quer dizer, o dinheiro está lá e a prefeitura não vai buscar. Bom, vamos agora então para a segunda pergunta. Quais os 3 principais pontos críticos na proposta da revisão do plano diretor? E como a senhora votaria? A favor ou contra a aprovação? Justifique. Falar só 3 é que é complicado, né? É difícil, né? Falar só 3 é que é complicado, porque tem muitas questões assim a serem analisadas e colocadas na balança, mas acredito que as 3 principais, a questão do retrocesso ambiental, isso é uma questão que já ficou pacificada lá atrás, que não poderia haver, essa é fundamental. A crise hídrica também é outra coisa pacificada lá atrás, ignorada agora, né? Porque ela não foi solucionada, muito pelo contrário, ela tem se agravado. Bom, vou falar um pouquinho aqui do retrocesso, né? Pode falar, fica à vontade. Acredito que tem algumas coisas que são inegociáveis. Por exemplo, as áreas de preservação. Não dá para a gente esperar acontecer como foi no plano de mobilidade, que também acompanhamos, foi um trabalho lindo, uma mobilização incrível, talvez nunca vista antes na cidade. Não dá para a gente contar que vão depender de emenda. Não tem emenda e não tem como negociar a área de preservação, a alteração de zoneamento na área de preservação. Não tem preço, não tem emenda, não tem que estar lá. É simples assim. A questão da crise hídrica, olha, nós sabemos como que é a pressão da especulação imobiliária.
as pessoas estão esperando, prontas para assim que aprovar, no dia seguinte construir. Só que a água não vem no dia seguinte, a questão hídrica não vai resolver no dia seguinte, nem no ano seguinte, talvez nem nesse mandato, para ser bem realista, é uma coisa no longo prazo, 10, 15 anos, e que requer muito investimento, que a gente não vai conseguir fazer agora. Então, acho que esse é um obstáculo, nesse momento, insuperável, a crise hídrica. O retrocesso ambiental também é um obstáculo insuperável, porque não dá para você resolver em emenda. Eu não posso, então, através de uma emenda, olha, cada copinho de água que eu conseguir, vou abrir um condomínio ali. Não existe isso. Né? Tem agora várias questões das nulidades, que talvez não seja nem interessante falar agora, por questões que serão debatidas no futuro, que serão debatidas em justiça, porque se esse plano for aprovado, ele fatalmente vai ser derrubado na justiça. Fatalmente. E a gente não pode aqui antecipar alguns desses motivos, mas eu vou falar de um que eu considero bastante grave, que é, na última eleição, o promotor fez uma recomendação e o prefeito atual, Jaime, ele acatou de não votar o plano diretor no ano de eleição, por razões óbvias. Razões essas que agora estão sendo ignoradas. Então, como é que o mesmo prefeito acatou essa recomendação há 4 anos atrás e agora ele manda isso para a Câmara com pedido de urgência? De urgência. E os vereadores da base também insistindo, olha, além de todas as aberrações, das nulidades, dos vícios insanáveis, nós tivemos uma pandemia que prejudicou completamente o debate público. Então as pessoas falam assim, olha, as reuniões do plano foram sim debatidas, o plano foi participativo, todo mundo sabe que não foi. Agora, com as queimadas e com a eleição, muita gente está despertando para esse assunto agora, como se ele fosse novo, só que ele não é. Só que ele não é um assunto novo, ele é um assunto que já vem, não consigo muito falar desse assunto sem me empolgar e sem me estender e sem querer ir muito além, porque tem muito a falar do plano diretor, muito. E esse é um dos maiores motivos que levaram eu em frente na questão da candidatura mesmo. Como eu disse, eu não me preparei para ser vereadora, nunca tive esse sonho, mas a coisa foi indo de uma forma que eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, porque isso vai acabar com a cidade, vai acabar com a cidade. A gente já não tem água para quem está aqui, né? Tem os vazios urbanos, que a gente pensava, bom, mas os vazios urbanos estão aí para ser preenchidos. Eu acredito que na pandemia eles foram preenchidos já. Pelo menos onde eu moro, acontecia assim, ó, aonde tinha um vazio urbano, e começou a chegar gente, e essas pessoas que vieram pela pandemia, elas vieram para ficar. Muitas vão adaptar o estilo de vida ao interior, ao home office e não vão voltar para São Paulo. Então isso foi preenchido também. Isso precisa ser considerado. Então, eu nem sei se já passou o tempo. Tem que finalizar. Eu estou utilizando aquele crédito que você tinha do início, mas pode ver. Tá bom. Tanta coisa para falar sobre o plano diretor e aqui não tenho como falar do plano diretor sem falar de vocês, porque foi uma felicidade ter ido lá assistir uma primeira reunião e ver as colocações de pessoas como Pina, como o Dr. Raul, tantos outros, e encontrado lá pessoas como a Geni, e daí nasceu tudo que eu posso falar hoje de plano diretor. Eu sei que sou super leiga no assunto, mas é graças a vocês, e aquela mobilização, seja no plano de mobilidade, seja agora no plano diretor, o fato de nós estarmos aqui, a união que teve na questão das queimadas e tudo isso é um avanço para a nossa sociedade, que se Deus quiser a eleição vai passar, nós iremos continuar, esse movimento vai continuar e só vai crescer, isso agora não tem como voltar. Como diz o doutor Raul, nos desculpem os incomodados, estamos mudando o vinhedo. É isso aí. Viu? Então, eu acho que você está certíssima. Vinhedo não será mais a mesma. Não será. Já mudou para será. sempre. Não tem jeito. Esqueci uma coisa importante. Você perguntou com relação ao voto, eu preciso falar, até porque isso é um compromisso que eu assumi e reafirmo tantas vezes quantas forem necessárias. Eu sou contra, e na Câmara ou fora dela, eu sou contra, vou me colocar contra e em todos os meios que eu puder. Sabe disso. Legal. Bom, eu vou falar aqui complementando alguma coisa, tá? A gente fez aí alguns estudos
Eu sou arquiteto urbanista, acabei não me apresentando, participei, moro aqui há 20 anos, participei como delegado nesse plano diretor, sempre questionando a maneira que eles conduziram isso, que é uma maneira totalmente cheia de erros, vícios, desonesta, e esse plano, que era para ser uma revisão do plano diretor, virou, na verdade, um balcão de negócios. É um plano exclusivamente imobiliário, que busca retalhar as áreas que são de preservação ambiental, passando por cima de toda a legislação para fazer mais loteamentos. Porque essa cidade aqui, a gente sabe, né, tem uma imagem muito legal, é uma cidade muito boa, com muita qualidade de vida, e muita gente quer morar aqui. Então, na hora que você solta um loteamento, você consegue vender uma boa parte dele. Então, nós fizemos essas contas, e tudo com dados oficiais, né? E a gente tem aí que a população atual é de 83 mil pessoas. Se esse plano for aprovado e conseguisse vender tudo que está já nas gavetas para ser colocado aí como projeto aprovado, a capacidade construtiva da cidade com esse novo plano eleva a cidade em alguns anos, não sabe exatamente quantos, mas eleva a cidade para 184 mil pessoas. Se você hoje já não tem água na sua casa, com 83 mil, porque Vinhedo não tem água hoje para todo mundo, como ficará a infraestrutura dessa cidade com 184 mil pessoas, né? Hoje a gente gasta aí por mês aproximadamente 481 mil metros cúbicos, e já não tem, né? Se a gente chegar nesse patamar, e não dá, como disse a Carol, para acompanhar o crescimento com o crescimento da produção de água. Você pode fazer represa, mas você não tem de onde tirar água, né? A gente vai chegar a 1 milhão de metros cúbicos por mês. Então, essa é a situação dessa proposta de plano diretor, que a gente, obviamente, não pode deixar passar, né? Se você pode mostrar mais essa imagem aqui, Tiago, por favor. Opa, aquela... Essa imagem aqui, ó. Ó, nós fizemos um mapa que a gente mostra claramente como são as intervenções que vão contra o decreto do prefeito, como diz a Carol, que não pode haver retrocesso ambiental. Foi a recomendação do Ministério Público feita pelo Dr. Rogério Sanches, acatada pelo prefeito. E a gente fez um mapa, que está aí agora para vocês verem, em laranja, as áreas onde vai haver retrocesso ambiental. Nessas áreas onde o laranja é mais forte, é que a coisa está muito bem definida, mudando zoneamento, altura de prédios, densidade. Nós teremos um retrocesso ambiental enorme nessas áreas. E nessas áreas em que o laranja está rarefeito, é porque não é tão bem definida. Acaba flexibilizando a construção de vários prédios, vários tipos de empreendimento. Então, as alterações que promovem o retrocesso ambiental ocupam grande área de Vinhedo. E quais são essas áreas? Exatamente nas áreas que são de preservação ambiental. Essa é a grande sacada desse pessoal da especulação imobiliária, que compra essas áreas baratas e vendem elas caras. São coisas de bilhões de reais. Agora vamos para uma outra pergunta que eu já falei muito, né? Quais são as suas propostas quanto às soluções para a escassez hídrica em Vinhedo? Quer dizer, é lógico que na vereança você não tem o executivo na mão, mas você pode ter alguma proposta como vereadora. Você tem alguma ideia disso, Carol? Vou falar a minha visão do problema, tá? A minha visão. Muitas pessoas falam das represas, né? Precisa construir represa, precisa construir represa. Sim, precisa, mas só elas não vai resolver. A gente tem a questão da perda, que precisa diminuir a perda, aumentar a produção. Isso parece óbvio, né? Mas se fosse, alguém já tinha feito, e nós temos caminhado em sentidos opostos, na verdade. É tudo isso que parece tão básico. O desassoreamento, nem isso nós conseguimos fazer, né? Teve uma tentativa ali, o caminhãozinho tombou, o guindaste tombou, não se falou mais nisso. Então, essas coisas básicas, se nós fizermos a contento, já ajuda bastante. Desassoreamento, o reflorestamento, construir represa é importante, mas o custo disso
é muito alto. Nós precisamos pensar? Precisamos. Talvez seja um caminho? Seja, mas só isso não vai adiantar. É a mesma coisa, eu tenho caixa d'água em casa, mas eu fico sem água. Porque às vezes não tem água, às vezes a água não chega com pressão, não adianta só ter a represa, eu preciso ter água para represar. Parece básico, mas não é. Tem uma questão que é um pouco espinhosa, né? A maioria das pessoas não gostam de ouvir, nem de debater a respeito, mas que eu defendo sim, que passa pela privatização. Embora a Sanepar hoje ela trabalhe com superávit, os investimentos que nós vamos precisar são vultuosíssimos. Então, eu acho que num futuro próximo, falar a respeito da privatização vai ser uma realidade da qual nós não vamos conseguir fugir no longo prazo, porque o investimento vai ser altíssimo, o nível de profissionalização altíssimo e principalmente a continuidade. Hoje, penso não só em relação ao Sanepar, mas a questão de ser menos Estado, mais indivíduo, mais meritocracia, menos cabide de emprego. E, infelizmente acontece isso também. E a gente precisa pensar a respeito com muito carinho. Eu sei que muita gente é contra, mas se uma questão como essa entrasse na Câmara, eu fatalmente votaria a favor. Acho que é inevitável. Sim. Ainda que tenha um superávit, ainda que tenha condições de fazer investimento e que tenhamos bons profissionais para trabalhar lá, no futuro essa é a saída, na minha concepção. Legal, Carol. Bom, eu só queria complementar com uma informação, que é o seguinte: esta prefeitura, quando iniciou o plano diretor, contratou o professor Rinaldo, da Unicamp. E esse professor fez um trabalho muito sério durante muito tempo, com muita gente trabalhando. Esse plano custou mais de R$500 mil. E é um plano que vê tudo isso que você está falando, né? Da onde viria a água, que áreas de preservação deveriam ser recuperadas para aumentar a recarga hídrica da cidade, quais áreas que estão tendo assoreamento, onde está o desperdício. Ele fez um mapa da cidade demonstrando todas as áreas que deveriam ser recuperadas para aumentar a captação da água, né? E esse plano, que é um plano muito bom e que permitiria um aumento de água para consumo da cidade ao longo dos anos, esse é um projeto de 5, 10 anos, ele não foi, embora tenha sido contratado pela prefeitura, não foi colocado no plano diretor. A prefeitura não se interessa por esse tipo de coisa. A prefeitura só se interessa em vender mais lotes. Então, se a gente não tiver uma participação técnica, né, que a gente encare todas essas questões, não tem como Vinhedo ter água. Mas vamos para a próxima pergunta. O que deve ser feito para que os conselhos municipais tenham atuação efetiva no controle social? Aqui, né, teve uma discussão sobre o que é controle social. Eu entendo que a pergunta foi feita no sentido de participação social nos conselhos municipais. Aqui, inevitavelmente, algumas pessoas a mais do que as que já existem vão querer comer meu fígado. Eu vejo, infelizmente, hoje os conselhos como puxadinhos da prefeitura. Infelizmente, os conselhos hoje não atendem à finalidade a que se destinam. Não atendem. Então, acho que para começar, precisaria desvincular e os conselhos agirem de forma autônoma. Isso não acontece e ficou muito evidente na questão do incêndio, né? Eu vou citar aqui um exemplo do CONDEMA, mas se estende para os outros conselhos também. Quando teve a contratação do helicóptero e aí apareceu R$100 mil para pagar o helicóptero, eu fiquei pensando como é que ficou aquele dinheiro em caixa, né? Em alguns debates eu presenciei membros do conselho dizendo que nem sabia que tinha esse dinheiro lá. Então, existem caixas pretas nos conselhos. Hoje tem desvio de finalidade dos conselhos que tem sido usado frequentemente como trampolim eleitoral. As pessoas estão ali já pensando, vou me candidatar, e você vê isso muito, você vê candidato no conselho, não que eu seja contra, mas não dá para você usar com essa finalidade, e isso tem acontecido com muita frequência. Então, olha, eu sou candidato, fui presidente do conselho, Bom, aí já é a prova cabal de que ele vem sido usado com uma forma diversa da finalidade a que ele se destina. Então, tem que desvincular da política, tem que talvez criar novas formas de eleição, porque esses sistemas que estão aí,
O que aconteceu com esses órgãos é a prova de que não tem funcionado. Então, abrir as caixas pretas, mudar a forma de eleição das pessoas que estão ali, porque hoje são, sim, apaliguados políticos do grupo que está aí. Infelizmente é isso que eu penso. Eu sei que tem pessoas boas nesses conselhos também e não sei o que acontece, de que forma elas acabam sendo sempre abduzidas para o lado ruim da força. Essa é a realidade. Talvez na prática os conselhos no estatuto e seja tudo muito bonitinho, mas a realidade é diferente. Como muita coisa na vida, a teoria é linda, mas a prática é absolutamente reprovável, precisa de muitas mudanças e eles são necessários, são imprescindíveis para a sociedade, mas do jeito que aí estão, eles não funcionam. Então, você tem toda a razão, Carol. Você veja, por exemplo, voltando a falar para o diretor deveria ter sido iniciado no Conselho Municipal de Política Urbana. Não foi. Isso fere totalmente a legislação. Está na lei, tem que iniciar lá. No entanto, os primeiros a levantarem essa questão deveriam ser justamente eles. Sim, exatamente. No entanto, nem eleições que têm que ser feitas, que está na legislação, de 2 em 2 anos, são feitas. Quer dizer, outra coisa, as pessoas que estão lá não podem ser reconduzidas, né? No entanto, tem gente que está lá faz não sei quantos mandatos. Então, aquilo lá é uma caixa preta, como você falou, que está lá a serviço da prefeitura e não a serviço da sociedade. Exatamente. Tem que mudar. Vamos para a próxima pergunta. Qual o seu conhecimento na administração pública e como poderia contribuir? O que você já fez em prol do nosso município e para a qualidade de vida de nossa coletividade como cidadã? Bom, eu comecei a trabalhar com meu pai, como a maioria das pessoas na nossa cidade. Depois do meu primeiro contrato, eu tive a felicidade e a sorte de ser no CEPAM, Centro de Estudos e Pesquisa de Administração Municipal. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, falei para o meu pai, agora eu vou ter minha independência financeira. Ele falou, não, você vai ter sua independência de ser e pensar, vai procurar um estágio. Eu pensei, meu Deus, no primeiro ano, do primeiro semestre. E aí encontrei no CEPAM, fui como voluntária, depois que eu atingi já um nível de conhecimento, eu fui contratada. O CEPAM, então, tinha pareceristas lá como Iris Gandra Martins, feras mesmo, foi uma felicidade tremenda estar lá. E esse é um órgão que faz pareceres dos projetos de leis que vêm das câmaras, muitos, né, inconstitucional, e lá era um lugar que falava, olha, se vai em frente, faz assim, faz assado, então isso foi muito legal. Mas ali era uma parte muito teórica, né? O meu conhecimento vem mesmo muito da prática, do exercício de cidadania que eu tenho feito aí nos últimos anos. Escola ensina a teoria, né, de como fazer. A prática te mostra como fazem e o que não fazer. Como fazer para combater. Então, nesses últimos anos, eu tenho aí nessa militância de coisas que eu tenho feito, eu vou citar um exemplo de denúncia, porque essa foi muito pública, de uma festa da uva que teve há 3 anos atrás. A princípio nos incomodávamos muito com o barulho que eu ouvia na cidade inteira, mas aí começou uma coisinha aqui, porque eu pensava, nossa, você liga na guarda para reclamar do barulho, e eles falam, não, o evento da prefeitura, o secretário está lá, tipo, olha, não posso fazer nada. Vê que tá tudo errado, quem é essa empresa então? E por que estão fechando tantos olhos? E aí foi quando conheci o Rodrigo Paixão, numa reunião na casa do Hamilton Forte. Achei muito bacana isso, ter alguém tão forte de direita e esquerda no mesmo ambiente, juntos, e tão amigos e trabalhando tão juntos. Isso foi muito bacana, não consigo não falar. E aí ele falou, mas Rodrigo, e essa empresa, você acompanhou a licitação? Eu falei, não, a empresa é lá de São Bernardo, acho que não tem nada aqui. Quando eu cheguei em casa, eu falei, deixa eu dar um Google nessa empresa aqui. Bom, a empresa era uma empresa de segurança privada, que tinha alterado o objeto do contrato social nas vésperas da licitação, só para participar, participou, ganhou. Aí eu fui olhar no Google, a empresa era um barracão de madeira, lá no ABC. Bom, fizemos a denúncia, o GAECO foi parar lá nessa sede. E aí, naquela ocasião, nós denunciamos tudo, inclusive a falta do dever de agir da Guarda Municipal, né? Porque quando nós reclamávamos, eles diziam, não, é um evento da prefeitura. Eu falo, mas como pode? Não é assim que funciona. Então, nesses últimos anos aí,
fiscalizando, controlando, eu posso falar aqui com convicção que eu fiscalizei mais do que muitos vereadores que estão na Câmara, que passaram 4 anos hibernando. A gente bem sabe quem foi que trabalhou nesses últimos anos, e o PC é uma referência, né? É uma referência que eu uso, eu falo, e já falava antes, falo agora, eu vou falar depois. Ele fez o trabalho de muitos, e algumas pessoas espelhando nele, que é o meu caso, por exemplo, fizemos aí também um bom trabalho de fiscalização com resultados efetivos, e que vou continuar fazendo independente do resultado das eleições. Legal, legal. Bom, agora nós vamos para a última pergunta, que você vai ter 3 minutos. Depois dessa última pergunta, você ainda tem as considerações finais de 5 minutos. Tá? Então vamos lá. Quem você apoia para candidato a prefeito e por quê? Quando vamos fazer a filiação, eu me filiei ao partido Gustavo PC, porque ele é sim o vereador que nos últimos 4 anos mais representou a oposição. Ele foi o vereador de maior efetividade na Câmara, essa é a minha opinião, e é por isso que eu fui naturalmente, como eu também fazia um trabalho de fiscalização e denúncia, havia uma identificação e eu estar junto com ele foi natural, né? O Dario, ele é uma pessoa que eu já admirava antes, mas eu não conversava com ele a respeito de política, né? Era uma pessoa excelente, um médico excelente, mas nunca tinha tido oportunidade de falar de política com ele. Isso aconteceu a primeira vez no aniversário do PC, e agora, depois que eles se uniram, eu tive várias oportunidades de estar com ele, conversar. Eu gostava dele, depois que eu comecei a falar mais profundamente, eu me encantei. Os compromissos que ele assumiu, como por exemplo de não contratar as pessoas que exerceram cargo de confiança nos últimos 10 anos, o compromisso de realmente retomar as discussões a respeito do plano diretor, mesmo que ele seja aprovado agora, esse tipo de compromisso fizeram com que eu realmente me encantasse e acreditasse mais ainda que eles são a mudança que vinha do Precisa. De tudo que eu poderia falar aqui, muita gente tem atacado a chapa, falam até mesmo coisas baixas a respeito da saúde dele, e que está aí melhor do que muitos de nós, com uma serenidade absurda, e a calma que ele passa para a gente, com tudo isso que está acontecendo, com todas as pedradas, com toda a pressão. Pode estar falando de um assunto super espinhoso, ele termina com um sorriso no rosto, e ele passa uma serenidade, ele passa uma tranquilidade e uma confiança que está muito legal, assim. Eu estou acreditando muito e eu estou com eles por esses motivos, além de que os dois não têm nada a respeito de desvio de caráter, desvio de conduta, desvio de dinheiro público, eles não estão envolvidos em nada disso. Tudo que a gente ouve falar a respeito deles é fofoca, é ilação, é literalmente intriga da oposição. Não tem nada de concreto que desabone a conduta deles, nem tampouco a vida pública, diferente dos outros, que apesar, a maioria, que muitos não está condenado efetivamente, mas tem processos com indícios fortíssimos de realmente ter uma sentença condenatória lá na frente. Não é o caso do Dario do PC, isso também é um dos motivos que me levou a estar com eles. Legal, acho que está bem respondido. Bom, Carol, agora você tem aí 5 minutos para as suas considerações finais. Não esqueça de falar seu número de novo. Tá bom. Olha, eu vou repetir aqui, eu nunca sonhei em entrar para a política, nunca sonhei em ser vereadora, não me preparei para isso, mas acho que até aqui eu acumulei um pouquinho de bagagem de vida e de experiência e de conhecimento que pode não me tornar a vereadora melhor do mundo, mas eu acredito ser a melhor para a cidade, perto de tudo que a gente vê por aí, né? Porque eu sempre falava, mas será que eu vou me candidatar? Mas eu assisto uma sessão e outra e falo, meu Deus, o que eles estavam fazendo que não viram nada disso? Todas as coisas que o PC denuncia, e aí você vê que lá do lado dele tinha advogados, pessoas mais preparadas, pessoas no seu 3º mandato, 4º mandato, e o que elas fizeram? Não fizeram. O que fizeram, desculpa, eu não vi, eu vi mais o que elas não fizeram, e principalmente o que elas deixaram passar. E que aqui de fora, mesmo aqui de fora, eu não deixei passar muitas coisas que eles deixaram. Então é por isso que eu me candidatei. Eu tenho o sonho de resgatar a Vinhedo, tudo isso que aconteceu, e mais ainda a revisão do plano diretor. Eu preciso de novo agradecer
os técnicos, Dr. Raul, Genício, Eli, Pina, a Verônica, de um conhecimento, de uma generosidade incrível e que passaram para a gente um pouco do conhecimento e despertaram essa vontade de fazer alguma coisa para mudar, de fazer alguma coisa para impedir. E meu compromisso, inclusive, aqui com vocês, não é de eleição, independente, a hora que a eleição passar, eu vou continuar, porque eu já estava antes, eu estou agora e vou continuar depois. Eu sei que muita gente agora, que nem a maioria, quem estava na discussão e quem acompanhou os grupos de WhatsApp, de Facebook, sabe quem estava antes e sabe quem apareceu agora com motivos eleitoreiros. Eu acho que isso é bom a gente falar. De toda forma, eu espero que quem chegou fique a hora que a eleição passar, independente de ganhar ou perder, porque a gente precisa da sociedade unida, da sociedade participativa. Aqui sempre teve aquela história assim, ó, a Capela decide a eleição. Decide sim, sempre decidiu, porque eles são unidos, eles são participativos e todos nós precisamos seguir esse exemplo. E é o exemplo que vocês deram agora criando esse grupo, nos dando a oportunidade de vir aqui, de falar e de debater, de falar de coisas sérias e relevantes para a cidade. Eu espero que aconteça muitos movimentos como esse, não só às vésperas da eleição, que tenha também na véspera da votação do plano diretor, se é que ele vai ser votado esse ano, que a gente faça uma movimentação, espalhe faixas como a Bia espalhou da outra vez, que a gente lote a Câmara, se a pandemia tiver passado, né? Se a pandemia permitir, mas permitindo que a gente lote a rua, que a gente vá e faça acontecer, sabe? Eu fico boba quando eu penso naquela manifestação que teve na época do Collor, que não existia redes sociais. E hoje com rede social a gente não consegue mobilizar 1/3 daquela população que foi mobilizada lá atrás, quando não tinha celular, quando não tinha rede social, quando não tinha nada disso. Né? Então eu espero que a gente consiga de alguma forma reacender, assim como a discussão do plano diretor, as apresentações do Pina e de todos os técnicos, para mim, foram um combustível, foram a chama que me fizeram acender e falar, não, preciso fazer alguma coisa, que a eleição ou que algum outro motivo desperte isso em todas as pessoas também e que a gente siga assim, unidos, debatendo e fazendo o melhor para a cidade, independente de cargo, de remuneração, e que a gente consiga resgatar a Vinhedo que já foi um dia, Vinhedo do Principado, Vinhedo que trouxe a maioria de nós para cá. Tem muita gente que fala, eu sou nascida e criada aqui. Eu não nasci aqui, mas eu tive meus filhos aqui, é a cidade que eu escolhi para viver, é aqui que eu vou lutar, enfim, é por Vinhedo que eu vou brigar agora. É isso. Legal. Seu número de novo? É 15555. Pode ainda? Pode, mais um minuto. Pode. Bom, vou falar do plano diretor, então. Tá bom, de novo. Né? Ó, a questão do plano diretor, ele está para ser votado, tem uma pressão muito grande para que ele seja votado ainda antes das eleições. A maioria das pessoas não tinha antes ouvido falar nele. E é muito complexo. Só o estudo hídrico, o estudo da Sanepar sobre as águas, tem mais de 700 páginas. Se não fosse a Verônica fazer aquilo, dar tudo mastigadinho, mas fazer um trabalho árduo e passar para a gente, seria também uma caixa preta, ninguém saberia o que está dito ali. E é assim com relação a vários outros temas. Então, eu acho que é de fundamental importância para qualquer pessoa que queira falar a respeito do plano diretor. Primeiro, é assistir uma palestra dos técnicos. Segundo, assistir a live do Rodrigo Paixão com o Rogério Sanches, assim, é essencial. Depois, aquilo é tirar uma cortina, né? Todo mundo precisava fazer isso e eu espero que as pessoas realmente façam e que se esse plano for para votação, que todo mundo esteja preparado para brigar, não contra os vereadores, mas para brigar pela cidade, a favor da cidade. Legal. Muito bom, Carol. É isso aí, muito bom mesmo ter você aqui. Eu acho que você está muito por dentro de tudo que está acontecendo, tem uma clareza da situação política e de como funcionam as coisas aqui em Vinhedo. E é isso que te motivou, né? E é o que me motiva também, né? A gente está sempre aí trabalhando para demonstrar como essa cidade está sendo mal administrada. Que, na verdade, o que se faz aqui não é em prol da coletividade, mas é em prol dos negócios imobiliários, né? Sim. Mas eu acho que assim, a sociedade de Vinhedo vem mostrando um vigor fantástico para reagir. A gente tem visto isso acontecer há vários anos, desde quando a gente participou lá do movimento Parque Fazenda Cachoeira, que a gente lotou a Câmara por diversos momentos, depois do plano de mobilidade, e eu acho que agora, depois da pandemia,
com essa reação que nós tivemos com relação ao incêndio, porque a população, a cidade inteira respirou fumaça. Sim. Aqueles 2 bairros respiraram fumaça e muitos quase perderam a própria casa e tiveram que entrar no meio do incêndio. Então a sociedade viu que nós estamos abandonados, tanto pelo Estado, governo do Estado, quanto pela Prefeitura. Os incêndios são de responsabilidade do Estado, mas se o Estado não faz nada, o prefeito deveria fazer alguma coisa. Não podia só ir contratar o helicóptero, porque eles contrataram, devia ter feito isso logo no início. Então, nós não temos aqui um governo que cuide da gente. Então, nós precisamos nos mobilizar nessas candidaturas como a da Carol e em organizações como os conselhos municipais e organizações como essa que foi feita no Eleições 2020 por esses 2 condomínios e mais outras pessoas da cidade. Eu espero de verdade que esses 6 que esse grupo escolheu se elejam, porque se esses 6 se elegerem, nós teremos uma Câmara de verdade. Então, boa sorte para você, boa campanha, tudo de bom, que você consiga estar lá na próxima vereança. Obrigada, Pina. Obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui mesmo. Vou só fazer uma observação pequena com relação ao incêndio. As cidades que passaram por grandes destruições, né, guerras, por exemplo, viraram potências depois, né? Então, às vezes, do caos nasce uma oportunidade para a gente renascer muito melhor do que era antes. E eu tenho certeza, eu já percebi que o incêndio veio para despertar a sociedade de uma forma para um problema que estava aí, que era latente, e eu tenho certeza que esse caminho é cada vez mais irreversível, Pina. Que a gente vai ter uma mudança no legislativo, no executivo e na sociedade de um modo geral. A gente perdeu muito com o incêndio, mas no longo prazo a gente vai ter ganhos, eu não tenho dúvida disso. Concordo. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Eu espero não decepcioná-los, independente do resultado das eleições. Eu vou continuar na luta e é isso aí, esse caminho é irreversível, tá bom? Obrigada mesmo. Obrigado, Carol. Obrigado. Boa eleição para você e para nós. Obrigado, pessoal. Ser.